O treinamento na Academia Eldragon é muito mais rigoroso do que você esperaria. Até os alunos mais jovens passam por exercícios impiedosos. Neste momento, todos estão segurando pesos pesados enquanto praticam técnicas de respiração, tentando aguentar o máximo possível. A maioria deles está com grande dificuldade. Apenas alguns conseguem aguentar, mas um garoto se destaca claramente. Ele não está apenas segurando os mesmos pesos que todos os outros. Ele tem pedras enormes empilhadas em cima deles. Até o instrutor fica chocado com sua força e resistência. O que eles não sabem é que este garoto é o renascimento do homem mais forte da Terra, o próprio fundador da família Eldragon. Até ele acabou morrendo quando sua hora chegou, mas esse não foi o fim. Ele abre os olhos em seu novo corpo, o corpo de um bebê. O fato de ser um bebê o choca. Havia outros bebês presentes também. A partir de suas observações, ele deduz que deve ter renascido na família Eldragon mais uma vez, já que todos estão alojados em um prédio separado. Nesse momento, chegam as criadas Eldragon com um carrinho com um estranho líquido vermelho. Entre elas está um goblin cuja presença imediatamente despertou a suspeita do herói. As criadas primeiro forçam o goblin a beber aquele líquido, causando à criatura uma dor astronômica antes que ela explode em uma bagunça sangrenta. Este teste mostra que a concentração de magia no líquido é autossuficiente, um ponto ideal perfeito. As criadas prontamente começam a dar aquele estranho líquido vermelho diluído para todos. O herói não conseguia entender bem a situação. E quando chega a sua vez, ele percebe que o líquido não é leite, mas algo transbordando com um poder mágico aterrorizante. E isso é sangue de dragão antigo, e estão fazendo-os beber. Instintivamente, ele precisa cuspir, e ele já engoliu um pouco. Assim como os outros bebês estão fazendo, ele precisa fazer o mesmo, cuspir o líquido antes que exploda. Mas ele pensa novamente sobre sua escolha e decide absorver todo esse poder mágico, o que o ajudará a alcançar o verdadeiro auge das artes marciais. Ele pode até surpreender seu eu do passado. Com isso em mente, ele bebe todo o líquido, afirmando que eles nunca deveriam ter subestimado Gilfas Eldragon. Ele absorve todo o verdadeiro poder da fonte do dragão antigo para alcançar o auge das artes marciais, uma altura que ele nunca poderia alcançar em sua vida anterior. As criadas ficam surpresas que ele consegue absorver o líquido com tanta calma, mas decidem ignorar, já que o resultado as favorece. Os outros bebês parecem sobreviver também, mas este momento não é algo a ser subestimado. Como esperado do corpo de um bebê, uma sonolência avassaladora o atingiu de repente. 7 anos depois, a criança antes conhecida como Gilfas agora se chama Zek Eldragon. Ele treina incansavelmente, e pode sentir claramente o quão magnífico seu corpo se tornou. Tudo isso graças ao sangue dos dragões antigos que corre dentro dele. A fonte desse poder existe em todos os seres vivos, mas o sangue de dragão antigo que Zek e os outros bebês consumiram contém vastas quantidades de 2 poderes de fonte distintos. Aqueles que absorvem até mesmo uma pequena quantidade deste líquido ganham corpos muito superiores aos dos humanos comuns. Infelizmente, o que joga a seu favor. O herói, guiado pelos dragões divinos para o poder da fonte que ele havia absorvido em sua vida anterior, absorveu cada gota do poder único daquele dragão antigo. Ele passa por uma transformação tão espantosa que até ele mesmo tem dificuldade em acreditar. Por toda a lógica, ele já deveria ter alcançado pelo menos 4 estrelas. Uma estrela é uma fonte de poder verdadeiramente comprimida, formada quando alguém imagina seu corpo como um universo e permite que uma estrela flutue dentro dele. No entanto, cada estrela adicional se torna cada vez mais difícil de formar, e quanto mais estrelas alguém possui, maior é sua força. O herói alcançou o posto inigualável de 10 estrelas, sendo o único no mundo a conseguir tal feito. Passaram-se 7 anos desde que ele renasceu. Sua mãe já faleceu, e seu pai nunca apareceu. Renascer milhares de anos no futuro choca, mas o que o irrita mais é a realidade desta era. 1 milênio depois, o mundo se tornou um lugar onde os fortes devoram os fracos. Bem, isso não resume 2025? O exemplo mais claro disso é o ritual de provação do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem são autorizados a treinar como guerreiros da família Eldragon. Ao longo desses anos, nenhum obstáculo foi capaz de ficar no caminho do herói. Zek tenta investigar o treinamento de combate em sua família, mas as empregadas não têm nada a dizer. Mais precisamente, elas não têm permissão para falar. A empregada com quem ele interage é uma lutadora de 3 estrelas, o que é suficiente para o treinamento de combate básico. Ele se sente exausto com essa interação tensa, mesmo depois de viverem juntos por 7 anos.
Mais tarde, ele vai para a floresta e come ervas venenosas como parte de seu treinamento. Ele primeiro sente a presença de alguém e nota um javali raivoso com uma névoa preta ao seu redor, algo que não existia há 1000 anos. Logo, eles entram em uma briga, e ele atinge o javali com um soco poderoso. O dano parece surpreendente vindo de alguém do seu nível, uma estrela, mas a qualidade de uma estrela é o que realmente importa. O herói parte com o javali e decide iniciar uma jornada. Sem que ele saiba, um homem estranho tem se escondido por perto. Ele testemunha a luta e percebe imediatamente que Zack não é uma criança comum. Zack não só derrota o javali com facilidade, mas também percebe a presença do homem. No entanto, como filho do chefe da família, Zack não tem permissão para sair livremente e permanece sob vigilância constante. O estranho fica interessado nele. Mais tarde, o herói ouve um grupo de guerreiros discutindo algo. Ele entra na sala perguntando sobre o interesse deles, ao que explicam que vieram buscar Zack, e ele precisa fazer um exame, o que deixa o herói furioso. Ele pensou que tinha sido devolvido à família principal, mas eles o levam para o ninho do dragão para o exame. Esta é a instituição de ensino exclusiva da família Eldragon que eles estabeleceram durante esse milênio. Todos que nascem nesta família devem se matricular nesta academia aos 7 anos de idade. E hoje é o dia do exame de admissão, e ao herói não foi ensinada uma única coisa. O herói leva a mão à cabeça, sabendo que o teste é obrigatório. Zack parece visivelmente exausto, levando uma criança chamada Langus, da aldeia da escama antiga, a interrompê-lo e falar com ele. Zack acha Langus tímido a princípio, mas rapidamente percebe que o menino possui coragem sob sua aparência nervosa. Zack se apresenta em troca. Quando o herói explica sua preocupação com o exame, pois não sabe qual será o conteúdo, Langus fica confuso. Antes que a conversa possa continuar, Hatton, da aldeia da escama antiga, chama Langus e começa a intimidá-lo. Ele grita zombeteiramente, dizendo a Langus que ele deveria ter ficado em casa, porque alguém como ele nunca poderia entrar na academia, já que seu pai não passava de um dragão de imitação. A família Eldragon segue uma hierarquia rígida estabelecida por um gestor absoluto. Dragões menores são classificados como novatos. Dragões jovens são conhecidos como soldados comuns. Dragões adultos pertencem à classe de capitão, e dragões anciões ocupam os postos mais altos como anciãos ou executivos. Na base de tudo estão os dragões de imitação, aqueles que não conseguiram entrar no ninho do dragão ou não se formaram. Esses indivíduos são rotulados como imitações, mas Langus quer remover o rótulo de dragão de imitação de sua família. O herói fala a favor de seu amigo, dizendo que ele ao menos merece uma chance de tentar. Isso deixa os valentões ainda mais furiosos, e eles começam a falar mal do pobre coitado, mas Zack continua a defender seu novo amigo. Logo, o examinador dragão adulto anuncia que o exame começará agora, no qual todos os candidatos devem pegar uma etiqueta com um número após o registro e seguir para o segundo portão em disciplina. Langus sugere que o herói desista se não tiver certeza sobre o exame ou não tiver habilidade, mas ele parece confiante, mesmo sem saber o conteúdo do exame. O primeiro teste é arranhar a rocha, e quem conseguir fazê-lo passará no teste. Apenas as armas fornecidas podem ser usadas, ou os indivíduos podem ir com as mãos nuas. Os alunos têm 3 tentativas. Zack acha o teste muito brando, o que choca seu amigo, porque ele pensava que o exame seria de um nível assustador. O teste começa, e Langus entra em pânico enquanto nosso garoto está sentado calmamente. A pedra usada no teste possui propriedades regenerativas, permitindo que repare qualquer dano menor quase instantaneamente. Além disso, qualquer ataque impulsionado puramente pela força bruta é refletido de volta com centenas de vezes o impacto original. Langus explica que é preciso circular adequadamente o poder da fonte de éter dentro do corpo durante o golpe para deixar um arranhão. O herói entende que essa qualidade é mais sobre o manuseio do poder da fonte de éter do que habilidades marciais. A maioria dos alunos parece que consegue passar no exame, incluindo os valentões. Há desqualificações consecutivas de alunos acontecendo. Finalmente, é hora de testar o herói, e ele se recusa a pegar qualquer arma. Perguntam ao herói se ele tem a certeza de que vai com as mãos nuas, ao que ele concorda. Todos começam a discutir sobre ele, pensando que ele acabará por falhar no teste, enquanto Langus está preocupado com ele. Quando o teste começou, o herói analisou cuidadosamente a pedra. Ele percebeu que a rocha devia ter se formado há mais de 1000 anos, pois nunca tinha encontrado um mineral assim antes. Nesse momento, ele levanta o punho e, usando toda a sua força, esmaga esta pedra de regeneração com a sua técnica de combate de caçador de dragões e passa no exame. A multidão ficou subitamente em silêncio, pois os resultados foram inesperados para eles.
Langus está cheio de pura alegria e surpresa. De pé, ali perto, o examinador semicerrou os olhos, perguntando-se se o herói poderia ser um filho ilegítimo de uma casa poderosa. Afinal, apenas guerreiros de nível 4 ou 5 estrelas eram capazes de tal feito. Como recompensa, foi entregue ao herói uma poção verde, embora ele não tivesse a certeza do seu significado. Mais tarde, Langus explica-lhe que ele recebeu uma poção de cura de grau normal. Zack pergunta-se se isto poderia ser Elixir, uma poção feita de materiais extremamente raros. Contém ervas únicas com um núcleo de Elixir puro e de bestas divinas e fantasmagóricas que são muito raras de encontrar. A poção curava tanto feridas antigas como recentes, ao mesmo tempo que aumentava drasticamente o éter de uma pessoa. Devido aos seus ingredientes escassos, era incrivelmente difícil de refinar e quase nunca aparecia no mercado. Langus acrescentou que as poções produzidas pela Casa Dragão ultrapassavam em muito as vendidas nas lojas comuns. O herói sente-se espantado enquanto seu amigo continua a elogiá-lo. Com isso, os bullies também passam no exame, e é a vez do Langus. Ele escolheu arranhar a rocha com uma espada e não conseguiu. É a sua última tentativa, e os bullies já estão a começar a insultá-lo, mencionando como isso é de se esperar de um meio-dragão. Zack então aconselha a usar uma lança em vez de uma espada, que não lhe assenta bem, pois ele está a lutar para fazer uma única moça com ela. Todos se riem dele por ser tão fraco, mas o herói salva o seu amigo fazendo trocar a sua arma para uma lança. O pai de Langus nunca foi autorizado a entrar no ninho do dragão, e eles até gozam com ele chamando-o de meio-dragão. Mas ele nunca desistiu e criou-o, por isso agora ele quer provar que todos estão errados. Mas ele não tem a certeza de como usar a lança corretamente. Zack aconselha-o a cravá-la diretamente sem pensar muito. É impossível para alguém que segura uma lança pela primeira vez cravá-la diretamente e danificar a nossa pedra de regeneração, mas ele não se deve julgar sem sequer tentar. Os dois conheceram-se hoje, mas como o herói acredita plenamente em Langus, ele também quer acreditar. Sem perder mais um segundo, ele crava a lança diretamente na pedra e sente como se ela fizesse parte do seu corpo desde o início. Para a surpresa deles, ele não só arranhou a pedra como a atravessou. Zack está muito impressionado e a torcer efusivamente por ele. E foi assim que ele passou no exame, algo que nem ele próprio conseguia acreditar. As lágrimas de felicidade escorrem-lhe pelo rosto enquanto os bullies estão todos tensos. Com isto, o teste termina e a cerimônia de entrada começa. Zack pergunta-se se houve apenas um teste, mas o seu amigo explica que poderá haver outro após a sua entrada. O chefe da família Eldragon entra para lhes dar as suas palavras de felicitações. Zack comenta sobre o rosto sombrio do chefe enquanto Langus tenta fazê-lo calar-se. Lá, Zack encontra as forças atuais da família Eldragon com alguns de nível 6 estrelas entre eles, o que parece uma força decente. Bowser Eldragon é o chefe da família, que parece estar no nível de 8 estrelas. Há 1000 anos, mal havia uma dúzia em todo o mundo com esse nível de estrelas. Zack parece ter um ódio contra o seu próprio pai. Aí vêm as palavras do Lord Bowser, sugerindo que se tornem a carne e o sangue de Eldragon. A sua aura é tão poderosa que os estudantes mal conseguem respirar. Todos são esmagados pela sua forte pressão. O herói percebe que não o suporta. Nesse momento, um dragão ancião elogia as palavras graciosas do Lorde, afirmando que tudo não passa de uma questão de palavras, enquanto todos sentem alívio com a mudança de atmosfera. Logo depois, um dos guerreiros informou-os de que as atribuições dos dormitórios seriam agora anunciadas, e os que fossem chamados deveriam mover-se de imediato. Zack está curioso se eles não vão para o mesmo lugar, ao que o seu amigo explicou que existem 4 dormitórios no Ninho do Dragão. Os estudantes que são admitidos no edifício são designados para um dos 4 dormitórios, este, oeste, norte e sul. Zack é designado para o dormitório leste do Ninho do Dragão. Ele vagueia pelo dormitório com dificuldade para encontrar seu quarto e finalmente chega e cumprimenta calorosamente seu colega de quarto. Surpreendentemente, ele tem Langus como seu novo colega de quarto, e ambos parecem felizes. Zack parece não ter planos para hoje, e seu amigo informa que o treinamento começará amanhã. Como o herói não sabia sobre isso e não estava prestando atenção aos anúncios, seu amigo o repreende. O herói estava planejando abandonar este lugar chato e fazer uma viagem, mas a pedra de regeneração, a poção de cura e o alerta. Coisas interessantes cruzaram seu caminho, então agora ficar na casa Eldragon por mais um tempo não lhe parece ruim. Um mês se passou agora. Há uma sessão de treinamento em andamento que ajuda a ensinar o sopro do dragão, e este método foi criado pelo 15º chefe da casa Eldragon. Alguns dos alunos já dominaram esta técnica, como a senhorita Laika, que parece ser uma segunda estrela.
Depois a Zack com suas habilidades extraordinárias e nenhum ensinamento, o que faz o treinador se perguntar se ele herdou os poderes do chefe. A técnica do sopro do Rei Dragão do herói foi modificada e passada adiante como sopro do dragão. Essas técnicas são maneiras de puxar éter do ar para um corpo e calculá-lo, o que pode ajudar a aprimorar o éter de alguém. O quão bem elas funcionam é influenciado pelas habilidades do usuário, e esta é a razão pela qual cada casa nobre refina seu próprio estilo e guarda as técnicas finalizadas. Mas se esta técnica só funciona parado, é inútil para o herói, porque sua técnica anterior de sopro do Rei Dragão permitia que ele usasse o éter enquanto se movia sem interromper a respiração, e seus efeitos são enormes. Mas como é a mais difícil, poucos herdaram. O herói a simplificou para que qualquer um pudesse usá-la para fortalecer seu clã, mas ele nunca pensou que ela evoluiria e sobreviveria mesmo após sua reencarnação. Mais tarde, durante o jantar, Zack sugere que Langus coma, senão ele não ficará mais forte, porque ele é fraco e precisa treinar mais. Enquanto ele pensava sobre como alguns deles são bem treinados, Like interrompe o herói, mencionando que ele foi incrível mais cedo. Langus fica super nervoso e o informa que ela é a filha do chefe. Totalmente despreocupado, nosso garoto menciona que ele também é filho do chefe. Ele continua respondendo ignorantemente às perguntas dela enquanto aconselha Langus a comer em vez de ficar no mundo da lua. Isso a deixa animada, e ela oferece a ele para se tornar seu subordinado, porque sendo um filho ilegítimo, ele precisa de aliados. Ela quer que ele ajude a se tornar a próxima chefe e, em troca, ela o recompensará generosamente, mas ele calmamente recusa a oferta. Mesmo quando ela tenta suborná-lo com as poções do chefe, ele recusa. Laika consegue projetar seu éter fora do corpo, o que é bastante impressionante de se alcançar na idade dela. Ele agressivamente informou a Laika que não tem interesse em ser o chefe e não servirá a ninguém porque ele é o mais forte. Laika o desafia para uma luta, e todos chegam ao campo de treinamento para testemunhar a luta. Zack percebe que as coisas ficaram sérias, enquanto Langus o informa que ela não é apenas a filha do Lord Bowser, mas também tem o apoio da Tifão de Sangue, uma das 4 grandes casas que apoiam Eldragon. Como as outras crianças, ela é um gênio. Com apenas 7 anos, ela dominou todas as formas de sua casa. Infelizmente, isso é novidade para o herói, porque ele só a conhecia como a filha do chefe. Mas ainda assim, ele parece confiante. E não saber das coisas o deixa ainda mais animado, mesmo que seu amigo continue insistindo que ele não tem chance contra a senhorita Laika. Ambos os lutadores estão mais do que prontos. Zack pergunta a ela o motivo pelo qual ela está insistindo em lutar com ele. É porque ela quer ser a próxima chefe, derrotando e reivindicando o posto para fazê-lo servir sob seu comando. Quando o herói parece não saber nada sobre sua própria família, Laika pergunta se é porque ele é ilegítimo e explica que, incluindo ela, há 5 herdeiros competindo para ser o próximo chefe. E todos carregam o sangue de uma das 4 grandes casas de Eldragon, exceto ele, e para garantir seu lugar, ela quer derrotá-lo imediatamente. Com isso, ela brande sua espada enorme como se não fosse nada, mas o herói desvia do ataque sem esforço. Seus golpes ficam cada vez mais rápidos, e todos entendem o que significa ser um filho do chefe. Laika continua lançando seus ataques enquanto Zack os desvia continuamente sem fazer esforço algum. Langus também está surpreso. O herói elogia seus estilos de luta inesperados, mas ela insiste para que ele continue lutando. Ele faz o que ela pede e lança um soco que a derruba, perguntando-se por que ela não consegue acertar um único golpe nele, ao que o herói confirmou que ela é muito mais rápida do que a maioria dos uma estrela que ele já conheceu. Mas no final, ela ainda é apenas uma estrela. Ele explica ainda como observou a respiração dela, o tremor de seus músculos e o formato de seus olhos para rastrear seus movimentos, e o resto é apenas experiência. Laika não está pronta para desistir e o ataca novamente, mas em vez disso acaba sendo arremessada ao chão. Ele fica impressionado com a forma como ela reuniu o verdadeiro poder da fonte em seu núcleo para resistir àquele golpe. Quando Langus tenta interromper, Zack sugere que ele fique para trás. Nesse momento, aquela senhorita atinge o nível de 2 estrelas, o que parece óbvio por sua aura. Neste nível, pode-se projetar o poder da fonte para fora do corpo, moldado para artes marciais, e essa projeção é chamada de aura. Segundo ela, foi o herói que a ajudou a alcançar o nível de 2 estrelas, então agora ele não tem chance. Com isso, ela desfere um golpe rápido e poderoso, que o herói eventualmente não conseguiu desviar completamente. Agora o herói está enfrentando um estilo diferente das artes da grande espada do espírito do trovão verdadeiro, o que o deixa ainda mais animado. Laika usa sua técnica de nível trovão em um golpe de relâmpago. No início,
O herói parece gostar, mas depois percebeu que o nível dela é alto demais e que tanto raio será difícil de lidar em seu estado atual. É apenas uma estrela que faz tanta diferença entre os dois. Seus movimentos são simples como antes, mas no instante em que ela atinge o nível de 2 estrelas, as artes da grande espada do espírito do trovão explodem em poder. Ela era rápida, mas agora está mais rápida. E a parte estranha é a armadilha de raios ao redor de seu corpo, que era impossível de se alcançar 1000 anos atrás. O herói não pode contra-atacar porque não tem certeza sobre aquele poder. O herói tem muita confiança, pois ainda está sorrindo numa situação como esta. Isso irrita sua oponente ao máximo, e ela continua lançando seus ataques de raio contra ele. Ainda assim, o herói continua de pé. Como Lynx insiste, Laika decide parar se ele se render e jurar lealdade a ela. Como o herói se recusa, ela afirma que usará cada pingo de poder para terminar esta luta. Com isso, surge um espírito do trovão, a primeira técnica de arte secreta, trovão celestial, e o herói está caído indefeso no chão. A partida é declarada como encerrada. Mas para surpresa deles, Zack se levanta novamente, desferindo um golpe elétrico que deixa sua oponente curiosa. Ele explicou como estava recebendo os golpes dela de propósito para estudá-los, e que de alguma forma ele também pode usá-los. Enquanto recebia esses ataques, ele continuou usando sua técnica de respiração do Rei Dragão, que reage com a energia do raio dela. Raios começam a ser gerados dentro de seu corpo, e ele consegue controlá-los sem nem mesmo perceber. Ele não sabe muitos detalhes, mas segundo ele, o clã inteiro dela tem uma constituição especial, e ele aprendeu uma grande lição ao fundir ambas as técnicas. Além disso, graças a Laika, ele também alcançou o nível de 2 estrelas, e a luta ainda não acabou. Zack parece experimentar as extraordinárias características da força e em breve as compreenderá. Lingus está tenso ao testemunhar a verdadeira força dos líderes, e nem mesmo os ataques de raio de Laika estão atingindo o herói. A luta continua entre os dois, e depois de um tempo, o herói decide terminá-la criando uma nova técnica ou uma forma especial. Enquanto seu oponente está perdido em pensamentos, ele decide tomar a iniciativa e usa sua forma especial das artes de caça ao dragão para desferir um golpe e derrubá-la em um instante. A luta foi fascinante, e Laika agora não acredita em sua derrota, pois ela precisa superar até mesmo seus irmãos para se tornar a próxima líder. O herói está impressionado e elogia as habilidades dela com um sorriso. Ele até a motiva a aprender coisas novas, já que esta não é a última vez, e ela terá que lutar com ele novamente. Zack oferece a Laika outra batalha em outro dia, enquanto ela o considera um indivíduo imbatível. Algumas horas depois, dentro da fissura, Lord Bowser continha a primeira forma de sua arte de combate do dragão. Uma palavra o interrompe, um relatório sobre sua filha que alcançou o nível de 2 estrelas, o que é fascinante para a idade dela. E na época da formatura deles, ela pode alcançar o nível de 4 ou até 5 estrelas. O Lorde ainda não se incomoda e ordena que ele não perca seu tempo e fale com ele quando ela puder provar seu talento por si mesma. O soldado informa que ela foi derrotada recentemente, e quem a derrotou foi seu próprio filho, Lord Zack. Bowser entende porque a mãe dele também tinha talento para a batalha, mas ela já havia partido há muito tempo quando ele nasceu. Então a parte curiosa é quem poderia ter lhe ensinado habilidades fortes o suficiente para derrotar 2 estrelas. Mas ele é informado que Lord Zack alcançou este nível por conta própria, sem nenhum ensinamento. Nesse caso, Lord Bowser ordena que comece o primeiro teste, que é prematuro, e a maioria dos alunos nem sequer alcançou o nível de 1 estrela. Mas, segundo ele, isso é igual para todos os indivíduos, não importa se treinaram ou não. Aqueles que não conseguem sobreviver ao primeiro teste não têm futuro, e ele os declara indignos de Eldragon. Ele ordena que Freya seja convocada de volta para supervisionar e conduzir o teste e que ela fique de olho em tudo. No dia seguinte, está acontecendo um treinamento normal da arte de combate do dragão. O herói está dominando o sopro do dragão Ibuki, que foi desenvolvido pela 15ª geração e chamado de arte de combate. Mas, em essência, é uma técnica de aprimoramento corporal bem construída, para que até mesmo crianças possam aprendê-la facilmente. Langus pergunta por que ele não está treinando, mas o herói já a dominou. Ele fica surpreso porque foi ensinada apenas algumas horas atrás. Zack pede para ele se virar e desenvolve uma rota de canalização para transferir sua energia. Seu amigo fica impressionado e pensa que este treinamento pode ser entediante para ele, pois ele já derrotou a senhorita Laika. A técnica de combate caça-dragões é um poder avassalador, junto com o vínculo de forma espacial que o herói obteve na batalha com Laika. Ele acredita que a forma final também existe, uma que pode abater o próprio dragão divino.
Zack está curioso sobre como essas técnicas de dragão podem ser utilizadas. Como o herói dominou todas as técnicas da arte de combate do dragão, ele voltou ao treino físico habitual. Nesse momento, Langus pede que ele o treine porque quer ficar mais forte, e o herói concorda porque considera seu amigo alguém que vale a pena ensinar. Logo depois, Laika também pede que ele a treine, pois a forma como ele a dominou na luta anterior a faz querer ficar ainda mais forte para surpreender seu irmão e o próprio herói. Zack concorda em treiná-la também, mas pergunta se ela está bem, já que seus ferimentos deveriam tê-la deixado de cama por um mês. Mas como ela usou uma poção de cura, não há com o que se preocupar, senão ela teria que ficar de cama por cerca de um mês. Laika confirma novamente se ele não se importa em treiná-la e se não precisa de tempo para treinar a si mesmo. O protagonista está pronto para treinar os dois jovens talentos. Mais tarde, ele pergunta a Laika se ela não se importa em ser treinada pela pessoa que a derrotou, mas ela está disposta a fazer o que for preciso para ficar mais forte e reivindicar a liderança. O herói pergunta o motivo de ela ser obcecada por essa posição, ao que ela explica que, se não conseguir reivindicar a liderança, de acordo com os costumes de sua família, ela acabará se casando com alguém. No melhor dos casos, ela se casará com seu primo, e no pior, será um estranho. O herói fica bastante irritado, e seu ódio por tratarem as pessoas como gado de reprodução aumenta. Logo depois, é feito um anúncio informando sobre a chegada de uma nova instrutora que veio de tão longe para guiá-los, apesar de sua agenda lotada, então eles aconselham a todos que sejam gratos a ela. Freya entra, observando os reflexos de Laika, sua aura afiada e impecável. Eles a apresentam como Freya Vinkik, um membro da tropa do Dragão Negro. Ela os cumprimenta calorosamente e reconhece Zack, perguntando sobre suas reações nada surpresas. O herói menciona com confiança que não há nada com que se surpreender e comenta sobre as habilidades intrigantes dela, o que faz Freya entender por que o chefe estava tão preocupado com esse garoto. O herói está se interessando por suas artes marciais, pois não há som nem mesmo de suas botas. Mais tarde, ela avisa a todos para passarem em seu teste, no qual eles devem pegar esses orbes de cristal e passar um mês na Montanha do Dragão Venenoso. É o lar de inúmeras bestas peçonhentas, e até mesmo roçar em uma única erva venenosa pode matar qualquer um instantaneamente. Zack costumava treinar lá em sua vida passada. Se os orbes de cristal de um aluno quebrarem ou desaparecerem durante a tarefa, esse aluno será imediatamente desqualificado e expulso da academia. Ela os aconselha a controlar a respiração com a técnica do sopro do dragão, e contanto que mantenham o orbe intacto, eles ficarão bem. Quanto aos monstros, ela sugeriu matá-los, senão não haverá comida para eles sobreviverem por um mês. Os alunos ainda têm 5 dias, nos quais cada um pode escolher e aprender uma das artes marciais básicas da família Eldragon, e a sobrevivência se tornará mais fácil para eles quando tiverem um estilo de luta. Mas para aqueles que não conseguirem treinar nesses 5 dias, ela não se responsabiliza. As crianças fazem uma pergunta inocente sobre se ela os ajudará em perigo, mas como esperado da família Eldragon, apenas os fortes sobrevivem. Então, se alguém não conseguir vencer, ele ou ela simplesmente morrerá. O pânico se espalha entre os alunos enquanto o herói se pergunta se esta família mudou tanto. Nesse momento, Freya distribui o manual para cada arma. Enquanto Langus tem dificuldade em escolher sua arma, Zack o aconselha a pegar uma lança, a mesma que ele usou no teste anterior. Ele até sugere que Laika pegue um machado, que cobrirá o que lhe falta. Depois disso, Freya aconselha a todos que treinem como se suas vidas dependessem disso, senão eles morrerão. Ela informou ainda que, durante o teste, os veteranos tentarão roubar seus orbes como parte de sua tarefa. Mas como a floresta é enorme, a chance de os caminhos de ambos se cruzarem é rara. Uma onda de medo se espalha entre os alunos. Zack os aconselha a formar equipe se não conseguirem lidar com isso sozinhos, enquanto ele decide ir sozinho. Ele os convida casualmente para comer antes do treino. 5 dias depois, finalmente chegou a hora do teste, pois todos se reuniram para entrar na floresta. Langus diz nervosamente que a hora chegou, enquanto Laika concorda com a cabeça. Ele se questiona se está realmente bem em trabalhar ao lado dela e murmura que muitos pertencem a famílias nobres, enquanto ele é apenas um plebeu. Seus companheiros aparecem por trás e lhe dizem que ele está no mesmo nível que eles. Celine se aproxima e afirma que também não consegue acreditar que eles trabalham com Laika. Laika responde calmamente que não há nada em que descrer e os lembra que todos foram escolhidos por suas habilidades. Langus aperta o cabo da sua arma e jura dar o seu melhor, e Raymond promete corresponder às expectativas dela. O rosto de Laika se ilumina e ela diz que conta com eles. Depois se vira para Zack e pergunta se ele tem certeza de que irá sozinho.
Ele concorda com a cabeça confiantemente enquanto os outros ficam nervosos. Laika admite que também se sente nervosa, mas Zack ergue a sobrancelha e diz a ela que todos ali são talentosos o suficiente. Ela certamente o questiona, e ele diz a ela que ela e os outros são perspicazes e o teste da equipe dele será fácil, enquanto Langus murmura que Zack sempre permanece confiante. A nova instrutora avança e chama a atenção deles. Ela os observa cuidadosamente e elogia a formação do grupo, afirmando que o trabalho em equipe garantirá a sobrevivência deles. Ela pede por suas esferas de cristal e explica que cada um deve proteger a sua própria durante o teste de 1 mês nas montanhas venenosas, pois todas as esferas são idênticas. Zack se pergunta se perder uma significa que eles podem substituí-la. Freya continua e explica que, na montanha, eles enfrentarão alunos mais velhos que tentarão roubar suas esferas. Um aluno pergunta se algum deles não alcançou o nível de uma estrela, enquanto outro aluno afirma que a tarefa parece fácil. Freya ordena que prossigam para iniciar o exame. Eles correm em direção à montanha. Laika se vira para Zack e diz que o encontrará após o exame. Em seguida, ordena que seu grupo se mova. Zack acena calmamente, e Freya pergunta se ele não está nervoso. Ele sorri fracamente e responde que está bem, então avança enquanto ela observa com curiosidade silenciosa. Enquanto a luz da lua se espalha, um oficial ao lado dela questiona se o exame é muito severo para os alunos. Outro oficial concorda e diz que o grupo ainda não tem experiência em combate e se pergunta quantos realmente aguentarão. Freya garante a eles que os monstros na montanha não são muito fortes e que o trabalho em equipe os ajudará a sobreviver. O oficial assente em concordância e Freya murmura algo sobre soltar alguma coisa. Ele pede para confirmar, mas ela descarta como se não fosse nada, então ordena que outro grupo entre na selva. Conforme a equipe avança e avista um aluno solitário, um arqueiro dispara imediatamente uma flecha, mas Zack a pega com facilidade e dá um sorriso de lado. Eles olham incrédulos e murmuram em confusão, mas antes que possam reagir, ele avança rapidamente e gesticula para que o verdadeiro jogo comece. Selene ataca os monstros com toda a sua força enquanto outra criatura salta por trás, mas Raymond ergue seu escudo e a atravessa com um golpe. Langus avança com sua lança e perfura outro monstro. Laika os elogia, e quando eles olham para ela, seus olhos se arregalam ao ver uma pilha de monstros sapos mortos ao seu redor. Eles afirmam que ela realmente eliminou muitos sozinha. Ela ri suavemente e comenta que seu nível de 2 estrelas certamente ajuda. Ela acrescenta que ambos ganharam uma estrela desde o início da semana, enquanto Langus abaixa a cabeça, mas os outros o encorajam, dizendo que ele ganhará sua estrela em breve. Laika concorda e afirma que derrotar o monstro sapo sem uma estrela não é um feito pequeno e elogia seu trabalho impecável com a lança após treinar com Zack, então ordena que voltem antes do anoitecer. Ao se aproximarem da base, Laika para ao ver um aluno mais velho esperando à frente. O veterano sorri de lado enquanto Laika questiona se ele veio para roubar suas esferas. O grupo fica tenso e Raymond levanta seu escudo. O veterano assente e afirma que o teste em si é para roubar esferas e admite que não esperava encontrar a base dela primeiro. Laika o avisa para ir embora antes que o matem, afirmando que ele não pode enfrentá-los sozinho. Antes que ela possa agir, mais 3 veteranos aparecem por trás. O líder desembainha sua espada e a ataca, ordenando que ela se renda. Ela se esquiva e os outros avançam. Raymond se defende com o escudo. Selene revida com força, e Langus luta para resistir enquanto o oponente exige seu cristal. Mas Langus se lembra do conselho de Zack quando uma vez perguntou como enfrentar um inimigo poderoso. Zack havia lhe dito que era impossível para ele vencer contra 3 ou mais lutadores da classe superior, mas que ainda havia um jeito. Langus havia questionado o método, e Zack sorriu e o instruiu a explorar uma abertura. Langus perguntou como encontrá-la, e ele lhe disse para aguentar e continuar fazendo isso até que o oponente a exponha, porque o mais fraco não pode forçar uma abertura por si só. Langus havia cerrado os punhos e perguntado se ele realmente conseguiria aguentar por tanto tempo. Zack explicou que a resistência em si vencia a batalha e que derrotar o mais forte através da paciência é maior que a força, e que apenas Laika poderia ser uma exceção a essa regra. Zack o havia lembrado de primeiro acreditar em si mesmo e não pensar demais, apenas esperar e atacar quando a chance aparecesse. Agora, Langus rende os dentes e se mantém firme, e quando o oponente baixa a guarda por um breve momento, ele avança e crava sua lança diretamente através dele. Enquanto isso, Laika continua lutando contra seu próprio oponente. O veterano resiste, mas percebe que a força dela supera a dele, embora ambos sejam de 2 estrelas. Ela sabe que isso se deve ao conselho de Zack e termina a luta com um golpe decisivo. Ela corre para sua equipe e pergunta se eles estão bem. Eles comemoram,
E Celine parabeniza Langus por alcançar uma estrela enquanto ele ainda está incrédulo. Laika sorri e comenta que, com todos possuindo estrelas agora, eles podem sobreviver ao exame e se pergunta em voz alta o que Zack pode estar fazendo. À distância, uma garota do último grupo corre, tremendo e se perguntando que tipo de monstro ele é. Ao redor dele, jazem os corpos dos outros membros, e Zack está entre eles. Os veteranos dispersos estão fugindo aos gritos para salvar suas próprias vidas. Eles encontraram um monstro literal, um que os derrotou com facilidade. Enquanto isso, nosso garoto está tranquilo, chamando-os de covardes por fugirem. O cara basicamente disse, eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos aqui comigo. Os garotos estão correndo mais rápido que Usain Bolt só para escapar de um calouro inferior. Eles é que deveriam caçá-lo, mas o jogo virou. Um veterano escorrega e cai. É como uma cena de terror enquanto ele observa Zack ordenando friamente que ele se levante e pelo menos tente lutar. Seus olhos dourados encaram a alma do garoto, fazendo-o se arrepender de cada decisão de sua vida. A coisa é tão séria que o garoto acaba desmaiando de medo. Imagino que o olhar do Batman deva passar a mesma sensação para seus inimigos. Zack está um pouco decepcionado com a facilidade com que desmantelou o grupo, mesmo eles agindo como machos alfa e durões no início enquanto o atacavam. Percebendo alguém o espionando de um local, Zack diz para essa pessoa sair logo. Vendo que se recusam a sair, ele encara isso como um sinal de que não está quebrando nenhuma regra e está livre para fazer o que quiser. Enfim, a pessoa que o espionava se revela ser um capitão dragão superior. Este cara fica chocado ao ver um mero calouro massacrar seus veteranos, e o mesmo garoto ainda conseguiu perceber que ele o estava espionando. Intrigado, o capitão pretende relatar a situação ao seu líder. Ele retorna para a Bela de cabelos escarlates, que exige um relatório da missão. Seus homens começam do início. Em uma semana de duração do teste, 32% dos garotos desistiram, mas os que sobreviveram estão se adaptando rapidamente aos seus ambientes, o que significa que os números não cairão mais que isso. Mas no momento em que ela pergunta sobre a condição dos veteranos, seus homens hesitam em responder. O mesmo cara que observou tudo revela como os veteranos estão correndo para salvar suas vidas. A instrutora fica chocada com suas palavras. Parece tão desconcertante porque não há monstros além do nível dos veteranos para ameaçar suas vidas. Então a grande questão é, por que eles estão fugindo? O cara solta um nome. É o Zack. Ele se tornou a catástrofe, a ruína dos veteranos, caçando-os sozinho como se fossem insetos. Ninguém mais quer ficar perto dele. Ele está os atacando implacavelmente, e é ele quem está caçando. É uma situação tão anormal que eles nunca viram nada parecido antes. Mesmo se tratando do Zack ser o filho do patriarca, o garoto é louco. Ele não é apenas um prodígio. Ele é um talento geracional, um que pode ser classificado como um monstro literal para sua idade. Até a instrutora se lembra da interação breve, mas estranha, deles, percebendo que a estratégia dele desde o início era agir sozinho, sabendo que ele liberaria o inferno sobre suas vítimas. Para simplificar, o cara nunca sequer considerou a ideia de ser caçado. Ele estava animado para ser o caçador. Sua exaltação factual sobre Zack intriga os membros de seu esquadrão até que, de repente, eles notam a chegada de algo que estavam esperando. Freya diz ao trabalhador para descarregar no local enquanto o resto de seus membros do esquadrão começam a se perguntar que diabos ela está aprontando agora. Esta mulher está consistentemente aumentando a dificuldade do exame e pretende soltar algum tipo de monstro de nível 3 estrelas. Nem mesmo os veteranos deveriam ser capazes de resistir a ele. A mamãe sádica lhes assegura que fez certos ajustes. Primeiro de tudo, ele é condicionado a mirar apenas em estudantes de nível 2 estrelas ou superior. Isso significa que os garotos sem estrela ou mesmo com uma estrela não serão afetados. Mas a grande questão é, por que ela está fazendo isso? Curiosamente, Freya revela que é uma ordem direta do Lord Eldragon, o chefe da família. Ela está genuinamente curiosa sobre o resultado deste exame, especialmente em relação ao tal monstro que Zack se tornou. Ela pergunta-se se o miúdo consegue lidar com algo deste calibre e instrui os seus homens para libertarem a criatura ao amanhecer. O amanhecer chega. Langus e Celine sentem instantaneamente o chão a tremer. Os instintos aguçados da Lady Like informam-na que algo está a chegar, ainda mais perigoso do que os veteranos que enfrentaram. A princípio, Langus assume que deve ser algum tipo de monstro grande, mas Laika sabe muito bem que, seja o que for, é aterrorizante. O tremor do chão continua, assustando os estudantes enquanto todos começam a preocupar-se. Laika percebe imediatamente que a árvore atrás deles está a cair, então ela grita para que todos saiam do caminho. Felizmente,
Ela conseguiu proteger Selene, e Raymond conseguiu proteger Langus, garantindo que nenhum deles se magoasse. Abalada pelo colapso repentino da árvore, Laika empunha a sua espada para desafiar a ameaça, enquanto Langus e os outros encaram a criatura com olhos medrosos. O monstro imponente diante deles é um golem de pedra aterrorizante, um que eles nunca pensaram que encontrariam na montanha. Adoro como está a versão Isekai de receber perguntas fora da matéria nos exames. Entretanto, o nosso rapaz está num local completamente diferente, sentado em cima de cadáveres de monstros e veteranos inconscientes. Os verdadeiros fãs de Manhwa vão lembrar-se daquela cena familiar com o Arthur de The Beginning After the End. De qualquer forma, este tipo está aborrecido para caramba. Ele é tão forte que ninguém consegue competir com ele, agindo como se fosse o Gojo deste exame. Mas então, de repente, ele sente uma presença sinistra à distância. Isto não é um monstro qualquer. É algo superior ao nível de 2 estrelas, o que o faz pensar se a instrutora está a tentar enviar-lhe uma mensagem codificada. Ainda assim, é estranho usar esta criatura contra miúdos que são, no máximo, de 2 estrelas. Além disso, a instrutora Freya deveria tê-los informado sobre isto no início do exame. Mas então ele percebe que esta mulher sádica o libertou de propósito, fazendo questionar os planos deles. No entanto, esta é a oportunidade perfeita para ele curar o seu tédio. Motivado, o humano salta da sua pilha de vítimas e faz do monstro de classe 3 o seu novo alvo. Infelizmente, ele vai ter de demorar um bocado a chegar lá, pois está longe do seu local. De volta ao ataque do golem, Selene tenta cortar o monstro de pedra com a sua espada e, claro, não parece causar qualquer tipo de dano no seu corpo duro. Ela não tem um único arranhão, mas de alguma forma Raymond pensa que é o protagonista e bate com o seu escudo. Novamente, nenhum arranhão. Finalmente, a Lady Laika entra em modo Zenitsu e ativa sua técnica de estilo relâmpago, o Flash do Trovão. Aquele movimento final de agora mal lascou a criatura. Isto confirma que apenas os ataques cheios de aura podem danificar a carapaça exterior do golem, o que significa que qualquer pessoa abaixo do seu nível é praticamente inútil aqui. Langus implora-lhe por um plano enquanto ela os reúne, explicando a sua estratégia ridícula de servir de isco para distrair o monstro, dando-lhes a oportunidade de escapar. Nenhum deles quer seguir este plano porque significa que ela ficará para trás, mas Laika basicamente chama-lhes NPCs fracos que só a vão atrapalhar. Ela conseguiu causar uma pequena quantidade de dano mesmo depois de acertar um poderoso ataque de aura, o que significa que o resto deles não pode fazer nada com a sua mentalidade de poder da amizade à la Naruto. As suas palavras estão certas. E embora seja verdade que não o conseguem derrotar, Raymond avança com o seu escudo, prometendo apoiá-la apenas para garantir que ela acerta todos os seus ataques. Laika acha que isto é um movimento imprudente, mas Langus e Selene também estão prontos para apoiar, desde que ela consiga causar algum tipo de dano. O poder da amizade convence-a, e ela ordena aos seus amigos que lhe deem cobertura enquanto se prepara. Lady Laika carrega o seu ataque e passa por eles como um relâmpago com uma aura trovejante. O golem reage rapidamente para esmagar contra o chão, mas Raymond está lá para bloquear o peso do golpe. Mesmo assim, o seu corpo fica atordoado só por bloquear um único golpe. Ele faz uma pausa enquanto Langus e Selene entram para distrair o golem com os seus ataques repetidos. Isto permite que a principal atacante, Laika, salte sobre o golem por trás com um corte aéreo. Ativando as suas artes da grande espada do espírito do trovão, ela martela o colosso com um trovão divino, deixando rastros de relâmpagos no céu. Após a conclusão do ataque, o monstro parece não estar em lado nenhum. Langus vem em seu socorro, pois Laika parece cambaleante e perdida. Ela usou toda a sua energia apenas para ativar aquele trunfo final, mas pelo menos eles conseguiram derrotar o monstro, então ela está feliz que Raymond e os outros estejam bem. Mas esse acaba por ser o maior mal-entendido deles, pois o golem emerge de repente do fumo, estendendo a sua mão em direção a Laika desprotegida. No final, o monstro agarra-a enquanto os seus amigos são incapazes de ajudar. Ela sabe que cometeu um grande erro ao não confirmar a morte, enquanto Selene está aterrorizada com o facto de o monstro ainda estar a funcionar bem, mesmo depois de basicamente uma mini-bomba nuclear. Langus quer bancar o herói e avança com a sua lança para ajudar, mas o golem casualmente a afasta, fazendo Langus gritar de preocupação. De repente, uma árvore gigantesca é arremessada do céu, voando em direção ao golem. O monstro é esmagado pelo peso da árvore, libertando Laika simultaneamente no processo. Langus e seu grupo a levam para sair da área perigosa, sem saber que diabos aconteceu. Zack chega com sua entrada especial, juntando-se a toda a diversão.
Ele nem se importa com seus amigos e se sente extasiado pela morte de sua próxima vítima. Antes de tudo isso acontecer, ele conseguiu avistar o ataque final memorável de Laika de longe. Ele sabia que o grupo dela estava tentando derrotar o monstro, mas se viu severamente limitado para alcançá-los a tempo. Em sua era de ouro à la Kobe Bryant, ele teria se teletransportado instantaneamente com uma velocidade insana. Apesar do grupo da Laika ser muito bom, eles simplesmente não conseguem derrotar um monstro de 3 estrelas. É mais como um jogo de sobrevivência para eles, uma contagem regressiva até serem aniquilados. Sabendo que não conseguiria correr rápido o suficiente, nosso garoto decidiu experimentar algo novo. Cravando os dedos no coração de uma árvore, ele arranca direto do chão, exibindo níveis insanos de força para uma criança. Então, esse garoto lança a árvore voando para sabe-se lá onde, esperando que ela provavelmente se torne um míssil balístico e atinja o monstro. Zack se sentiu muito bem com o que acabou de fazer, porque essa técnica de arremesso de árvore é na verdade algo muito mais profundo. Ele fala sobre as artes de nutrição do dragão. O manual de combate do dragão é entregue aos alunos antes de fazerem o exame. É um livreto de técnicas comum, e não é realmente um estilo próprio, mas um guia para desbloquear uma força mais eficiente. O bom é que se provou útil para Zack porque, em sua vida passada, ele se aproveitava de ataques de longa distância como o primeiro líder. Enfim, depois de arremessar aquela árvore, o cara começou a correr de novo. De volta ao presente, ele cumprimenta seus amigos que estão chocados ao vê-lo. Languso lembra sobre o golem perigoso vindo aqui para matar todos eles. Mas em vez de fugir, o cara se sente divertido em desafiar um monstro poderoso. Curiosamente, a criatura não parece possuir nenhuma forma de força vital, apesar de ter uma presença. Enquanto ele conversa casualmente, o colosso de 3 estrelas lança um soco poderoso em sua direção. O soco atinge Zack em cheio, mas aqui está a surpresa. Esse garoto o segura com uma única palma da mão. Graças ao seu QI de batalha genial, ele percebe imediatamente que o monstro não será afetado por ataques normais. E embora pudesse facilmente aniquilá-lo com aura, ele não quer terminar as coisas tão cedo. Laika observa praticamente brincando com o mesmo monstro que lhes deu tanto trabalho. Enfim, o golem tenta esmagá-lo com as 2 mãos, fazendo Zack refletir sobre a velocidade incrível do monstro, mesmo para seu tamanho enorme. Ele acaba bloqueando o golpe com sucesso, sentindo um certo nível de desconforto leve no processo. Zack diz a seus amigos para ficarem fora da luta, pois poderiam se machucar, fazendo-os fugir da área. Agora que não precisa se preocupar em ir com tudo, Zack muda seu peso e acaba arremessando um monstro 10 vezes maior que ele. Ele ainda precisa lidar com a carapaça dura da criatura e se pergunta se o golem é tão resistente por dentro. Para testar sua teoria, ele carrega um soco e o martela com força no corpo do golem. Este movimento é a forma 1 das artes de combate do Destruidor de Dragões, que ele combina com uma explosão de segundo estilo para pulverizar o interior do golem. O aspecto de explosão de sua técnica não se concentra apenas em quebrar a carapaça, mas em esmagar a criatura por dentro. E assim, com um único movimento, o cara derrota a criatura com um só golpe, tendo se divertido um pouco com a experiência. Um mês se passa após a conclusão do exame, e chegamos à propriedade principal da família Eldragon. Aqui, Zack é convocado, para seu grande aborrecimento. Ele reflete sobre a conclusão do exame anterior, já que nada significativo aconteceu após o incidente do golem. Os membros da classe de 7 anos de Zack acabaram sendo reduzidos a 70%, mas os membros que sobreviveram se familiarizaram com a morte e acabaram alcançando o nível de 1 estrela. Logo após a conclusão do teste, Zack foi convocado à força para encontrar o patriarca, seu pai. Enquanto caminha pelo corredor, ele resmunga sua irritação enquanto Freya lembra aquele idiota para dar o devido respeito ao patriarca. Ela reclama sobre como ele se comportou no exame e basicamente selou sua própria desgraça no processo, mas nosso garoto não entende o que ela quer dizer com isso. Ele não fez nada de errado. Freya grita com ele por obliterar o teste dos veteranos, atacando-os e caçando-os quando não era realmente necessário. Por causa disso, nenhum dos veteranos conseguiu adquirir um orbe para seu teste pessoal. Eles até terão que refazer o exame. Foi assim que ele acabou com eles. Freya está frustrada com as ações dele e implora para que ele corrija seu tom desrespeitoso ao encontrar o chefe, enquanto os dois finalmente chegam à porta do patriarca. A razão pela qual ela continua a repreendê-lo para que ele se acalme e seja humilde é porque, se não o fizer, ele será literalmente eviscerado da existência. Lord Eldragon é um homem impiedoso sem consideração por crianças, e Freya não quer que Zack seja massacrado daquele jeito. Até o nosso garoto se sente intimidado depois de ouvir isso.
Antes de entrar em seus aposentos, Frey anuncia sua patente e a intenção da missão. Ele lhe dá permissão para entrar, então os dois entram. Nosso baixinho indiferente encara o homem sentado à sua mesa, seu primeiro encontro com o chefe da família. Lord Eldragon está um pouco irritado e, sem nem mesmo cumprimentar, o cara simplesmente exige saber por que o garoto atacou seus veteranos. Respondendo casualmente, Zack expressa sua irritação, questionando se ele quebrou alguma regra ao atacar. Sua resposta deixa o patriarca perplexo, enquanto o garoto continua a argumentar que a única condição do exame é sobreviver um mês com a orbe de cristal intacta. Nenhum outro detalhe ou condição foi mencionado, então ele seguiu o que lhe foi encarregado. Zack confronta seu pai diretamente, dizendo que ele deveria ter mencionado quaisquer regras estúpidas antes do exame começar. O rosto de Freya diz tudo. Ela está morrendo de medo porque, um pouco antes, ela lhe disse para não discutir. Ela até tenta convencê-lo a ter bom senso enquanto o pai do garoto libera uma aura sinistra, aterrorizando-a no processo. Apenas a imensa pressão dele é suficiente para derrubá-la. Com esse tipo de pressão, Freya pensa que Zack vai ser assassinado. Em vez disso, ele não sente nada e zomba de seu pai novamente por usar golpes mesquinhos à menor agitação. O patriarca fica atordoado ao vê-lo não ser afetado pela pressão. Ele investiga mais, perguntando ao garoto como ele conseguiu derrotar não apenas um grupo de veteranos, mas também um golem de 3 estrelas. Se isso já não fosse inacreditável o suficiente, este garoto de 7 anos também simplesmente superou sua pressão esmagadora com sua aura. Não faz sentido aos seus olhos como um garoto como ele poderia manifestar um poder tão avassalador. Zack percebe que o foco está na origem de sua força e, em vez de explicar adequadamente, ele simplesmente chama isso de sua genialidade pessoal. Arrogância encontra arrogância, pai e filho se encarando. Lord Eldragon admite que a atitude do garoto é impetuosa, assim como o relatório afirmava, mas isso não importa, pois ele ainda conseguiu derrotar um golem. Sua recompensa é um item do Tesouro do Dragão ou acesso ao segundo andar do Salão do Dragão, uma escolha entre os dois. O que mais surpreende Freya é como este homem passou de quase matar seu filho para agora lhe oferecer uma recompensa. Vamos discutir ambas as opções. O Salão do Dragão e o Tesouro do Dragão são cofres, cada um deles cheio de 1000 anos de itens colecionáveis desde a época do próprio Gilfus. Inclui muitos livros, até mesmo aqueles que são proibidos na era atual. Ele contém até as maiores armas, artefatos e todos os itens possíveis que alguém precisa. As instalações deveriam ser o tesouro supremo da família, mas são monitoradas tão rigorosamente que apenas alguns poucos estudantes têm a sorte de entrar. O segundo andar do Salão do Dragão também é especial, exigindo realizações tremendas para seu acesso. Freya não consegue acreditar no que vê. Este garoto está agindo como um pirralho e ainda assim foi recompensado por seu pai. Para irritá-lo, Zack provoca seu pai para que lhe dê acesso a ambas as recompensas. Lord Eldragon exige que ele saia, mas o garoto desobedece a uma ordem direta e reclama que tem mais perguntas a fazer. Freya sabe que este palhaço vai acabar se matando pela boca e o agarra para saírem imediatamente. Ela é como uma mãe preocupada protegendo seu filho. Mas enquanto ela o arrasta para longe, o garoto deixa um recado final. Zack humilha seu pai dizendo que quanto mais ele tentar reprimir suas emoções, mais longe ele ficará de ser o mais forte. Naquele momento, Lord Eldragon testemunha uma manifestação do poder de Zack, tornando um igual a ele em potencial. Freya cala a boca dele e o leva embora, deixando Lord Eldragon para refletir sobre o tipo de presença que ele acabou de sentir. Na próxima cena, a instrutora está reclamando de novo, gritando com o idiota por agir desrespeitosamente com o líder, ignorando todos os seus avisos. Zack tentou o seu melhor, mas acabou desistindo. Engraçado, na verdade ele estava se segurando para não falar mais, o que te faz pensar o que mais ele poderia ter dito. Freya simplesmente não entende por que ele trata os professores com respeito, mas não consegue demonstrar o mesmo por seu próprio pai. Considerando a força do garoto e sua personalidade difícil, ela o considera uma criança extraordinária, começando até a questionar sua verdadeira identidade. Provocando-a, Zack afirma que ele é apenas ele mesmo. Freya internaliza que todos em sua família beberam o sangue do dragão antigo ao nascer. O chefe da família também carrega o poder de um dragão superior, o que significa que, apenas por natureza, eles não deveriam ser capazes de desafiar a sua ira. E ainda assim, este mesmo garoto conseguiu não apenas desafiar seu pai, mas também se manter firme. Ele é surreal, e ela não consegue descobrir o que. Desconfiada, ela pretende verificar seus registros de nascimento. Mas por enquanto, ela muda de assunto e pergunta qual das duas recompensas ele escolherá.
Fazendo uma carinha adorável, ele escolhe ambos, para a grande irritação de Freya. No final, Zack toma sua decisão. Ele está em busca de conhecimento. Ter reencarnado 1000 anos no futuro cria um abismo em sua compreensão da era atual. É por isso que ele está curioso para saber sobre o avanço da medicina e da tecnologia. Seu maior fã, Langus, comemora o fato de ele poder entrar no Salão do Dragão. Ambos estão animados. A questão é que Langus já aprendeu as artes da lança de caça e criação de dragões, mas esta é uma oportunidade ainda maior para ele dominar uma nova arte marcial. Lady Laika aparece, dizendo que eles precisam agir rápido porque também há um limite de tempo. O primeiro andar é de nível básico, e eles só podem pegar um livro emprestado por vez, por isso precisam escolher com sabedoria. Ao mesmo tempo, Laika ficou sabendo da recompensa pessoal de Zack de poder escolher entre o tesouro e o salão. Ela está surpresa que ele acabou escolhendo o Salão do Dragão em vez de uma arma ou algo do tipo. Nosso garoto definitivamente teria feito isso se não estivesse tão atrasado no conhecimento da era atual. Os livros do segundo andar são a melhor parte. Eles são ainda mais raros que os do primeiro, e apenas Zack tem acesso a este nível. Mesmo assim, Laika acha que nada naquela biblioteca pode superar suas técnicas da arte da espada magna do trovão. Enquanto ela se gaba, Zack se desliga. Na cena seguinte, o supervisor informa que eles têm apenas 5 horas no salão. É difícil dizer se essa duração é considerada longa, mas de qualquer forma, Laika bola uma estratégia, escolher um livro para pegar emprestado e usar o resto do tempo para ler os outros que não podem. Leitores rápidos se beneficiariam muito aqui, mas Langus está interessado em focar num livro de artes marciais para ler em 3 horas. É difícil escolher o livro certo para cada pessoa, especialmente num salão tão grandioso quanto este. Assim que são teleportados para dentro, os membros do grupo ficam em êxtase com a glória do Salão do Dragão, que excede as expectativas de Zack muito mais do que ele imaginava. Ele foca em obter um livro que o surpreenda, e assim começa a experiência de leitura. Zack enlouquece no segundo em que põe as mãos nos livros. Ele está devorando rapidamente o conteúdo relacionado à magia e ao caos. É informação demais para ele simplesmente desistir. 1000 anos deixaram uma marca incrível. Acontece que, nesse período, o mundo deles acabou formando uma conexão com o outro. Quase 900 anos atrás, uma fissura gigantesca abalou a realidade deles, criando uma parede dimensional chamada de Fenda. Dela veio o outro mundo caótico, o reino do Caos Kansai. Este mundo era habitado por monstros nascidos do elemento do caos. E para resistir à sua ira, as pessoas do mundo de Zack acabaram formando energias primordiais em seus corpos. A família Eldragon é responsável por ajudar a humanidade contra as marés do caos. Isso permitiu que muitos laços se formassem entre as famílias no campo de batalha. 4 guerreiros especiais acabaram se casando com membros da casa Eldragon, o que formou as facções Tifina, Fafud, Lévias e Bamut. Elas agora são consideradas as 4 grandes famílias Eldragon. E tudo faz sentido agora, especialmente porque o Angerbor estava coberto de energia sombria enquanto Zack o enfrentava. Até mesmo a aura trovejante de Laika exibe tal energia. Tudo isso veio de uma dimensão diferente, mas a parte mais interessante que se destaca para ele é a evolução da magia. Com a conexão a uma realidade sombria, surgiu um novo tipo de técnica. Infelizmente, o cara não consegue encontrar um livro relacionado ao conteúdo dessa técnica, especialmente quando algo tão brilhante deveria ser aclamado como parte da história. Sua empolgação é tão audível que atrai a atenção do supervisor, que insiste para o garoto ficar quieto enquanto lê. A parte mais estranha é que não há nenhuma presença ao seu redor, e mesmo assim ele conseguia ouvir a voz. Isso faz se perguntar se esta é a mesma magia, a mesma nova técnica, algo que pode ser usado através da voz. Mas o problema é que, além da energia primordial comum, ele não consegue dizer o que há de especial nela. De repente, todos os seus livros acabam flutuando numa trilha amarela, levitando por conta própria. Zack não consegue conter sua reação e se diverte com a técnica. O supervisor diz para ele ficar quieto novamente, mas Zack simplesmente não consegue conter sua reação à beira de experimentar um novo nível de crescimento. Enquanto ele estava ocupado perdendo tempo animado, a biblioteca de repente se fechou sobre ele. Fios de éter o restringem antes de jogá-lo porta fora. Zack mal se contém ao aterrissar, questionando o que diabos acabou de acontecer. O cara quer aprender a mesma técnica de éter e exige que o homem a use novamente. Nem mesmo Langus consegue dizer o que há com ele, enquanto Laika está confusa porque ele foi o único a ser expulso, ao contrário do resto deles.
Felizmente, Langus encontrou um manual de artes marciais interessante que ele pegou emprestado chamado Técnica da Lança da Água e Nuvem. Depois a Celine, que aprendeu uma arte de movimento junto com a técnica da espada da Flor do Vento. Raymond fez sua parte praticando a técnica da espada guardiã ou Dragon na biblioteca. Ele até conseguiu um livro para suas habilidades com o escudo. Basicamente, eles acabaram aprendendo as mesmas artes marciais que Zack criou em sua vida passada enquanto trollava. Finalmente, ele pergunta a Laika, esperando saber o que ela obteve com a experiência. Ela revela um livro contendo a técnica da espada larga da onda pesada que o 15º Lorde aprimorou. Esta é a segunda vez que Zack ouve falar de outra 15ª geração, fazendo-se perguntar o que há de tão especial nela. De qualquer forma, o 15º Lorde também é diretamente responsável por criar as artes de combate matadoras de dragões. Agora, embora nosso garoto tenha criado muitas técnicas que se tornaram manuscritos importantes no salão, muitas delas eram versões aprimoradas do que ele criou. Isso significa que o 15º Lorde é responsável pelo avanço delas, impressionando até mesmo alguém como o próprio Zack. No início, ele pensou que sua vida escolar seria nada além de tédio, mas agora ele está animado para a jornada que virá. Temos um grande salto no tempo que nos leva 5 anos para o futuro. Aqui, Laika, de 12 anos, está procurando por Zack e seus amigos. Ela descobre por Langus que nosso garoto está no campo de treinamento. Falando no campo de treinamento, Zack está atualmente enfrentando 3 de seus amigos, tendo se tornado muito mais forte aos 12 anos.